Johnny MZS na área mais uma vez e para trazer o Cloud Gaming News com muita novidade. Tem informações sobre Boosteroid trazendo o PC Game Pass de graça para os assinantes. Tem camisetas oficiais do Boosteroid aqui no canal. Também tem novos jogos do xCloud, Boosteroid, GeForce Now. Além da nova campanha da Microsoft e Xbox, né? Chamada This is an Xbox, ou Este é um Xbox, mostrando que tudo pode ser um Xbox. E eu vou explicar, vou falar um pouco mais sobre isso também nesse vídeo. Mais informações do Red PHX sobre jogos comprados e sobre a loja mobile da Microsoft. E vamos falar também sobre GeForce Now da Abia, que também tem mudanças nos planos. Deixa o like, se inscreve para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. Começando aqui com jogos grátis da Epic Games, então esta semana temos dois jogos, né? Castlevania Anniversary Collection e Snakebeard Complete. Os dois jogos não estão compatíveis com nenhum serviço de cloud, mas você pode resgatar aí para ficar na sua conta, né? E na semana que vem temos, dia 21 de novembro, Beholder. Tá disponível aqui na Epic Games, mas você também não vai conseguir jogar em nenhum serviço de cloud. Esse jogo até tá no GeForce Now pela Steam, né? Mas não pela Epic Games. Da mesma forma, resgata aí, fica na sua conta e caso a Nvidia resolva colocar ele no seu catálogo, aí você vai conseguir jogar. E sobre comparação de serviços de cloud gaming, temos uma grande atualização no site compare.johnmzs.com. Site Cloud Games BR traz novidades aqui, além do preço, né, que você já conseguia comparar em tempo real aqui para saber qual serviço você vai pagar mais barato, qual vale mais a pena comprar no Brasil, convertendo valores de dólar, de euro, de peso chileno para o real. Agora você também consegue aqui embaixo, ó, fazer uma comparação técnica de serviços de cloud game. Então, eu quero saber o Abia GeForce Now plano performance comparado com o performance do GeForce Now da Nvidia, né? O Nvidia é basicamente o GeForce Now americano, né? Quando você assina para jogar lá nos servidores dos Estados Unidos. Então eu quero comparar aqui. Aí você consegue comparar as características principais desses serviços, né? Então o limite de horas mensais, qual tem menos horas ou mais horas ou é ilimitado, né? No caso aqui, comparando o GeForce Now da Abia com o Nvidia, 40 horas de limite, o da Nvidia são 100. Limite de horas de sessão da Abia 5 horas, da Nvidia é 6. Anúncios, sim, caso ultrapasse 40 horas na Abia e caso ultrapasse 100 horas na Nvidia. Resolução 1440p os dois. Frame rate 60 fps, bitrate a mesma quantidade. Ping latência, e aí aqui é uma estimativa, obviamente, né? Porque não tem como saber o que cada um vai ter aí de ping, mas aqui no Brasil, testes aqui do Brasil, no geral tem dado isso, né? 20 a 70 ms no GeForce Now da Abia Performance. No Nvidia Performance é de 80 a 140, porque os servidores estão nos Estados Unidos. Então você tem essa diferença que você consegue comparar todos os serviços para ter uma ideia aqui de ping, o que você vai poder aí, qual vai ser melhor para você jogar. Filas, sim, caso ultrapasse 40 horas, sim, caso ultrapasse 100 horas. Aí se a gente quiser comparar, eu quero comparar Abia com xCloud, aí você vai ver aqui que tem diferenças bem maiores, né? Xbox Cloud Gaming é ilimitados em horas mensais, ilimitado em horas de sessões, não tem anúncios, é resolução 1080, então ele é inferior ao Abia agora, né? Antes era igual, agora tem essa diferença. 60 fps, bitrate também é mais limitado o xCloud, 20 MB, sendo que o Abia permite 75 MB. O ping latência tá dando 5 a 60 ms de latência no Brasil, o Xbox Cloud Gaming. Isso aqui é uma média, obviamente tem pessoas que podem acabar tendo mais, um ping maior, né, ou até às vezes menor, né, vai que mora do lado do servidor. E o da Abia aqui de 20 a 70 ms. Então tem essa comparação aqui, ó, filas. Sim, caso ultrapasse 40 horas no mês você vai ter filas na Abia. E no xCloud, sim, em horários de pico. Então aqui é uma baita comparação. Você pode colocar aqui Boosteroid, também você pode ir aumentando, cara. Você pode colocar o Digivo, que também foi lançado recentemente. Você pode encher aqui e comparar todos os serviços. É muito bom isso aqui. Então um link aí na descrição dos comentários vai ajudar muito a definir aí, decidir qual serviço de cloud game você quer assinar ou não, qual vale mais a pena para você, para sua condição. E aí comenta se você sentir falta de algum recurso aqui, comenta
que eu posso estar trabalhando para adicionar esse recurso. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Clica aí e já faz o seu teste para ver o que vai te agradar mais agora que você tem a informação na ponta do dedo, né? Basicamente é só acessar até pelo celular. No celular o layout fica um pouquinho ruinzinho, né, cara? Fica um pouquinho pior, mas dá também. Falando sobre Boosteroid, então tivemos aqui novidades, né? Na semana passada ainda eu trouxe, mas foi depois do Cloud Game News da semana passada, então vou reforçar aqui para vocês. Link do Boosteroid na descrição dos comentários. R$ 9,89 promoção até o dia 1º de dezembro. Você vai poder assinar por esse valor e manter esse valor, congelar esse valor para sempre, desde que você não cancele a assinatura. Então tá valendo muito a pena assinar o Boosteroid, ainda mais que os servidores estarão aqui no Brasil, né? Então você pode esperar até o dia 1, né, ou até o último dia desse mês de novembro e assinar lá no último dia desse mês, né? Porque até lá talvez a gente tenha novidades também sobre servidores no Brasil, então realmente às vezes vale um pouco mais a pena esperar do que assinar agora se você já não é um assinante frequente, não conhece o serviço, né? Quer testar ainda, então talvez esperar um pouquinho mais possa ajudar a gente ter novidades, né? Algumas novidades sobre servidores no Brasil. Esperamos que até o final de novembro tenhamos novidades. Mas eu já vou mostrar para vocês, também tem uma promoção incrível, né? Que o Boosteroid está fornecendo aqui. PC Game Pass de graça para todos os assinantes. Então, reforçando aqui, né, o Ivan Tvaichenko informou, né, em postagens nas redes sociais, de que a equipe está trabalhando constantemente em maneiras de reduzir o custo das assinaturas, né? Foi até o que foi feito aqui, baixar o custo. E também ele informou que enquanto ele for CEO do Boosteroid, não vai limitar os usuários a 100, 120 ou 200 horas por mês, ou seja, não vai limitar os usuários, né? Enquanto eu for CEO do Boosteroid, sempre defenderemos jogos ilimitados. Então é importante esse comunicado, eu já trouxe um vídeo só sobre isso antes, mas é importante reforçar que esse comunicado aqui sirva de exemplo para as grandes empresas, né, cara, que não estão de olho, não estão olhando no consumidor final, né, estão olhando apenas para o lucro, resultados e etc. Aqui não, aqui a gente tem um posicionamento onde mostra que o CEO de uma grande empresa de cloud gaming está do lado dos seus usuários. Além disso, né, então, reforçando toda essa promoção aí do Boosteroid que vem acontecendo, hoje tivemos o anúncio do PC Game Pass junto com a assinatura do Boosteroid, por tempo limitado também, né? Vai acontecer agora, se você já assinou o serviço do dia 14 ao dia 5 de dezembro, você consegue resgatar e aí você vai parar nesse site aqui, né? Vou deixar o link aí na descrição dos comentários. Você vem parar nesse site aqui, você clica aqui em Get Code, né? E você vai conseguir um código do PC Game Pass que você pode resgatar lá no site da Microsoft. Então, mesmo quem já é assinante, eu acho que talvez até consiga resgatar, tá? Então faz esse teste, vem aqui e tenta resgatar quem assinou ainda antes do dia 14 de novembro. Isso vai valer até o dia 5 de dezembro, então até o dia 5 de dezembro quem assinar o Boosteroid vai conseguir resgatar um mês de Game Pass, uma baita promoção, então já tá barata a assinatura, né? E você ainda ganha um mês de Game Pass, então tá valendo muito a pena, mais ainda, né? Porque você vai ter todos os jogos do PC Game Pass para jogar dentro do Boosteroid, na nuvem, na TV Samsung, no celular Android, iOS, PC fraco, etc. Como eu sempre falo aqui. Comenta o que você achou dessa super promoção do Boosteroid, trazendo aí jogos do PC Game Pass para jogar dentro do serviço de graça por um mês. Falando sobre novos jogos do Boosteroid, também tivemos aí a adição de alguns jogos. Eu não consegui trazer em postagem, mas trago aqui agora para vocês. Então, Witch, disponível aqui pela Epic Games. Temos também Tyrant's Blessing, To The Rescue, acho que é esse o nome. The Witch of Fern Island, Symphony of War, Subterranean Mines of Titan, Sons of Aura, Dreamscaper, Plum Groove, God Strike, Humanity 2, Mail Time, One Lonely Outpost, Retreat to Enem. Esse aqui é o cara saindo do Enem, né? Cara, teve muitos jogos aqui adicionados, tá? Warhammer Dark Tide, Dark Date. Todos esses jogos aqui, cara, eu nem vou falar todos eles, porque são muitos jogos adicionados recentemente. Have a Nice Death, Planet of Lana, Remnant 2.
vários jogos aqui, alguns outros que talvez já tinham sido adicionados antes. Também na aba Install tivemos novos jogos. Persona 5 Tactica do Xbox, né? Então a versão do PC Game Pass. Você vai conseguir jogar aqui no Boosteroid. Control Standard Edition. E aqui volta para Dragon Age Veilguard, que a gente já trouxe anteriormente, né? Então estão vários jogos aí adicionados do PC Game Pass, inclusive, né? Então é muito bom porque você vai conseguir jogar com essa assinatura do PC Game Pass. E tem surpresinha aqui para quem ficou no vídeo até esse momento. Convido vocês para ficarem até o final também. Mas tem surpresinha aqui para quem ficou até aqui. O código, meu código do PC Game Pass aí, que eu resgatei, está disponível para quem quiser resgatar, tá? Resgata lá direto no site da Microsoft esse código, que o primeiro que resgatar vai pegar. Obviamente é um código só, então só uma pessoa vai conseguir pegar. Mas para quem chegou primeiro e acompanhou o vídeo até aqui, tá aí esse presentinho. Johnny MZS está trazendo parceria com o Boosteroid para trazer as camisetas oficiais do Boosteroid aqui, ó. Então temos uma loja com fabricação da reserva, né? Bem conhecida aí no ramo de camisetas e vestiário. Camiseta Boosteroid aqui disponível por R$ 88,90 no site. Vou deixar o link aí na descrição dos comentários. Vocês podem comprar a camiseta oficial. Tem uma aqui mais estilizada, aqui com um desenho bem diferenciado, bem legal. Também está disponível no feminino, masculino, várias cores para vocês, R$ 88,90. E tem camiseta também, Johnny MZS, né, cara? Camiseta aqui do canal com a logo Johnny MZS. Então comenta aí se você vai querer a camiseta do Johnny MZS ou do Boosteroid aqui na loja. Vou deixar o link aí na descrição dos comentários. Microsoft está trazendo a nova campanha This is an Xbox, né? Ou Isto é um Xbox. E mostra que qualquer coisa pode ser um Xbox. Praticamente qualquer coisa que tenha um navegador, né? Mostrando que o Xbox Cloud Gaming, na verdade, reforçando a existência do Xbox Cloud Gaming, do ecossistema do Xbox no geral, incluindo o xCloud, né? Onde você pode ter um Xbox, né? Aqui em cima você vê This is an Xbox, um Xbox de verdade, do lado esquerdo, mas no restante aqui você vê que tem uma Fire TV Stick, tem um laptop, tem um console portátil, né? Tem um celular, tem também aqui uma caixa de tipo uma marmita, né, japonesa. This is a bento box. Mas aí no caso não é um Xbox, para mostrar que nem tudo é um Xbox, né? Isso aqui é uma caixa de comida japonesa, uma marmita japonesa. Mas cara, eu achei interessante essa campanha aqui, bem diferente, reforçando o cloud gaming, mas tem um problema, né? O problema que eu encontrei, eu vi que o pessoal tem pessoas criticando, mas eu não acompanhei as críticas, né? Qual o problema que eu vejo nessa campanha? A Microsoft tá fazendo uma campanha realmente para reforçar a existência do xCloud, mas o xCloud não está preparado ainda para tantos usuários que vem chegando a cada dia, né? E a cada grande jogo que é adicionado. Então, não sei se valeria a pena reforçar tanto a existência do xCloud agora, enquanto o sistema não estiver preparado para receber tantas pessoas, né? No Brasil a gente vê algumas filas aí, várias filas, e sempre que entra um grande jogo, tem filas, né? Então não é tão simples assim você pegar um celular e começar a jogar no Xbox, porque muitas vezes você vai ter que aí executar o jogo, clicar para executar o jogo e esperar 30 minutos ou mais, ou às vezes menos, indiferente, né, cara? Às vezes a pessoa tá, tô no horário do almoço do trabalho, tenho 10 minutos para jogar, sei lá, 20 minutos para jogar, você quer clicar e jogar, né, nesses 20 minutos que você tem. Você não quer passar 10 minutos esperando uma fila para jogar outros 10 minutos. Então é uma campanha muito legal para reforçar a existência do cloud game e mostrar que a Microsoft está posicionada nesse mercado, mas também, né, reforça talvez muito, né, a existência do xCloud no momento em que o xCloud ainda não está tão preparado para receber tantos usuários. Comenta o que você acha sobre isso. Mesmo assim, eu achei interessante a pegada aqui para mostrar aí que qualquer dispositivo pode ser um Xbox
graças à existência de cloud gaming. RedPHX trouxe novas imagens ainda na semana passada de como funcionaria, né? E eu eu compartilhei no Twitter, né? Então nessa página aqui, ó, dentro do xCloud, né, xbox.com/play, vai ter uma parte separada aí, né, para mostrar os jogos comprados, né? Onde você vai poder comprar os jogos e jogar jogos comprados. E aí dentro dessa tela, os jogos que a gente já sabe, que inicialmente está em teste pelos funcionários da Microsoft, e aí você clicando nele vai aparecer aqui opções diferentes, né? Então selecione a edição Dread Digital Deluxe Edition ou Complete Edition, né? Você vai clicar, ou você clica em Show in Store, né? Onde você vai clicar mostrar ele na Store, na loja, e vai poder comprar o jogo, né? Vai ver os detalhes aqui, o valor, e vai poder comprar o jogo. Então basicamente é assim que vai funcionar. Tudo integrado dentro do xCloud. Você vai clicar no jogo e vai poder comprar direto pela tela do xCloud, não vai necessariamente direcionar para outra página, sair da página que você tá. Direto na página do Xbox Cloud Games, você vai clicar no jogo e comprar ele. E se o teu cartão de crédito estiver vinculado ali, provavelmente você já vai pagar por ele automaticamente, né, cara? Você nem vai ver a transação acontecendo, você vai só autorizar ali e tudo certo, né? Aqui mais uma imagem, né? Então aqui apareceu o cartão de crédito, né? Ou no caso, ele pagando com o balanço da conta da Microsoft, ou seja, o saldo que ele tiver na conta da Microsoft, mas aqui pode ter um método de pagamento como um cartão de crédito, né? E clicar em comprar. Então é assim que vai funcionar. O próprio RedPHX também trouxe um compartilhamento aqui de uma imagem de como vai ser a loja mobile do Xbox, né? Duas imagens aqui para mostrar que talvez no lançamento dessa loja também tenha 30% de desconto. Segundo ele, aqui não informa 30% de desconto, mas segundo ele seria 30% de desconto se você comprar algum jogo dentro dessa loja. Essa loja é mais especificamente para jogos mobile, né? Então Diablo Immortal Eternal Orbs é um jogo mobile, né? Então você compraria aqui jogos de celular mesmo dentro dessa loja. Eu não sei se ela vai ser integrada com o xCloud, eu acho que não, hein? Eu acho que vai ser outra loja, me parece. Eu acho que seria mais interessante que fosse tudo num lugar só, mas eu não tenho essa visão aí, né? Não sei dizer. Enfim, então aqui dois prints aqui simples, né? Mas que mostram que possivelmente se você comprar no início, né? Você comprar alguma coisa, que algum jogo, você vai ter desconto em jogos ou dentro de jogos, né? Falando sobre os últimos jogos que chegaram ao xCloud, então tivemos aqui a chegada de Spyro, Goat Simulator Remaster e Goat Simulator 3, Metal Slug Tactics, Ashel e o último ali, Call of Duty, que já tá há um tempo aí também. Esses foram os jogos que chegaram recentemente, e na semana que vem deve surgir aí novos jogos, mais informações sobre os próximos jogos da segunda quinzena de novembro. Sobre GeForce Now, então a Abia conseguiu piorar a decisão da Nvidia, né? A Nvidia já fez uma decisão polêmica sobre o uso de horas, né? Limitação de horas, 100 horas de limite. E como eu mostrei na comparação ali para vocês, agora a Abia também... a Abia já tinha limite de horas, né? Mas agora o que acontece é pior, né? Porque ao acabar as horas, você vai voltar aí ao plano free, né? Você vai ter uma experiência basicamente de plano free, você vai ver anúncios e vai ter 30 minutos de sessão. Então você paga o GeForce Now da Abia, você vai pagar o valor ali, que agora mudou o nome do plano para Performance também, igual Nvidia. Vai jogar as 40 horas por mês, terminou 40 horas, jogou 40 horas no mês todo. A partir daí, você vai começar a ver anúncio e a jogar apenas 30 minutos. E ver filas também, né? Além disso. Então você vai ver anúncio, vai passar por filas e vai jogar 30 minutos. Depois você vai cair da sessão, vai ter que começar de novo. Então, supondo que no dia 20 de novembro você consumiu as suas 40 horas, você vai passar 10 dias por esse sufoco. Então você vai ter que enfrentar a fila, vai ver anúncio e vai jogar só 30 minutos. Cara, ninguém vai fazer isso, né?
Ninguém vai fazer isso. Quem que vai ficar jogando 30 minutos para ser derrubado para enfrentar a fila de novo? Então, é basicamente uma estratégia para forçar você a comprar planos de horas, né? Comprar horas adicionais para conseguir jogar, o que não vale a pena, né? Você vai acabar gastando bem mais com o GeForce Now fazendo isso. Comenta o que você acha sobre essa informação. Uma péssima novidade aqui, que eu já tinha trazido anteriormente, mas que fica mais explicado aqui para vocês. Então, a partir de 5 de dezembro, membros do Performance, né, que antigamente era chamado de Priority, vão ter 30 minutos de sessão e anúncios quando terminarem as 40 horas do limite mensal. Comprar horas adicionais, caso passem do limite de 40 horas e queiram jogar sem anúncios. E aí uma coisa boa, né, cara? Pelo menos uma coisa boa nisso tudo é que a resolução aumentou aí de 1080p para 1440p, que é o 2K. E você vai ter 10 horas de jogo restante. Se você tiver, né, se sobrar, você jogou 30 horas, sobrou 10 horas, vão se acumular para o próximo mês. Caso sobre, né? Somente 10 horas. Então, se você sobrou 11 horas, apenas 10 horas vai para o próximo mês. Bom, políticas muito contraditórias, né? E que realmente não pensam no cliente final do usuário de GeForce Now da Abia. Espero que eles repensem, mas eu acho difícil. A única forma deles repensarem é o pessoal boicotando realmente, né? Cancelando assinaturas ou não comprando essas horas adicionais aí que eles querem vender. Comenta o que você acha sobre isso. E o GeForce Now trouxe novos jogos disponíveis aí no serviço. Então, 9 novos jogos agora são compatíveis com o GeForce Now. Farming Simulator 25, Sea Power, Industry Giant 4.0, Ara History Untold, Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Vanguard, Magicraft, Crash Bandicoot Insane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy. Todos os jogos aí compatíveis agora com GeForce Now. Comenta o que você acha dessas novidades, deixa o like. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve. Tamo junto, valeu e até a próxima.